E agora a gente conversa com a economista Ana Paula Vescovi, ex-secretária do Tesouro Nacional e ex-secretária executiva do Ministério da Fazenda no governo Michel Temer. Participa comigo dessa entrevista também a nossa analista de economia, Raquel Landim. Boa noite, Ana Paula. Você nos ouve bem? Boa noite, eu ouço muito bem. Boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento. Ana, eu quero começar perguntando assim, qual a sua leitura econômica sobre essa quantidade de benesses que o presidente tem prometido com esse espaço fiscal que a PEC dos precatórios pode trazer, né? Será possível atender mesmo a tantas categorias como o presidente tem prometido? Eu acho que tem uma coisa que é muito importante nessa análise, que são os efeitos contraproducentes, né, da gente simplesmente aumentar gasto no Brasil. Nós já passamos por essas experiências anteriormente, conseguimos, pela via da responsabilidade social, atender aos mais pobres. De que forma? Permitindo que o país voltasse a crescer de forma sustentada e com boas políticas públicas focalizadas, destinadas exatamente para essa categoria dos mais vulneráveis, né? Então, a condição de gerarmos empregos, de atendermos a aumento da renda das classes mais vulneráveis e de termos políticas sociais bem focalizadas, isso é a essência do que foi bem sucedido no Brasil. E o que deu errado? O que deu errado foi a gente gastar mais do que pode, fazer a dívida pública crescer de forma insustentada, gerar inflação. Por meio da inflação, a gente tira a renda justamente dos mais pobres, faz com que o Banco Central tenha uma sobrecarga, né, para agir só com a taxa Selic, com a política monetária, para poder controlar a inflação. Isso leva a juros muito altos, isso leva à recessão. Nós já estamos com uma recessão contratada no Brasil. E não nos surpreenderá se daqui a um ano, 3 trimestres, nós entrarmos nessa recessão e vários do que agora estão falando que realmente precisamos de mais gastos, se surpreenderem com esse processo. Raquel? Ana, você deixa muito claro na sua resposta que responsabilidade fiscal e responsabilidade social não são coisas antagônicas, diferente do que colocou o ministro Rogério Marinho. Agora, o mercado parece ter aceitado a PEC dos precatórios, conforme foi aprovada na Câmara, abrindo todo esse espaço para mais gastos. Por quê? Eu não vejo dessa forma, né? Nós estamos num processo de longa data de perda, de piora das condições financeiras do Brasil. Nós estamos com depreciação cambial, o câmbio muito depreciado, o que tem ajudado a gente a internalizar mais inflação. Nós estamos com juros já subindo, né? E o Banco Central tendo que aumentar, às vezes, o passo desse processo de subida de juros muito mais do que outros países. Isso contém o crescimento à frente. Então, isso tudo está aparecendo nos preços dos ativos que são negociados em mercado. Às vezes, por uma questão de curto prazo, o mercado prefere aceitar entrar numa zona de menos incerteza, né? Então, quando se fala, olha, a aprovação da PEC vai retirar alguma incerteza do mercado e dos preços de ativos, é isso que leva a dar essa sensação de breve melhora, né? Mas aí estamos nós, projetando mais inflação à frente, tendo índices de inflações cada vez piores, projetando mais taxas de juros à frente, percebendo as dificuldades que a autoridade monetária está enfrentando por estar sozinha. Nós estamos sem uma âncora fiscal nesse momento para dar credibilidade num horizonte relativamente de médio prazo. O que eu estou falando? Se a gente vê consecutivamente aumentos de gastos públicos, fica a incerteza, daqui a pouco a gente vai ter que aumentar a carga tributária de novo no Brasil. A gente já está com a dívida alta, né? Já contratamos mais endividamento. O endividamento já é muito mais alto que o dos países emergentes. A carga tributária já é mais alta. E sempre lembrando, a inflação também é uma forma de financiar gasto público, né? Então, de novo, nós voltamos aqui aos efeitos contraproducentes da elevação dos gastos públicos quando a gente não tem fontes de financiamento. O Brasil está gerando déficits nas contas dos governos, já estamos no 8º ano de geração de déficits. Nós estamos há mais de 7 anos
em condição de déficit, ou seja, nós não estamos arrecadando o suficiente para pagar nossas contas. Só tem uma forma da gente fazer isso, nós refazermos o orçamento público, porque não falta dinheiro. O orçamento público brasileiro já vai para mais de 1 trilhão e 800 bilhões de reais. Né? É refazer os orçamentos públicos, dando prioridade a quem realmente mais precisa do Estado e sem ele não pode viver. Ana, seria um tanto quanto contraditório que a gente está vendo o governo que defende uma agenda para enxugar os gastos públicos, como você está bem lembrando aí, com a máquina pública, por exemplo, através da reforma administrativa, fazer anúncios como esse que o presidente Jair Bolsonaro fez hoje ao funcionalismo público, como é que o mercado reage a isso? Acho que o mais importante a nós entendermos nesse momento é que essa proposta de emenda constitucional que está sendo discutida, ela altera a essência do teto de gastos, que era até então nossa principal âncora. A destinação desse espaço, que a gente está calculando aí em mais de 120 bilhões de gastos, ela vem como consequência dessa alteração. Então, assim, o mais importante é a gente entender que nós estamos digamos assim, não estamos sendo bem-sucedidos enquanto sociedade para fazer por merecer os benefícios que o teto de gastos ou que as regras fiscais ou que a disciplina fiscal nos trouxe. Quais são esses benefícios? Conviver com juros baixos, com crescimento mais sustentado, com geração de empregos, com previsibilidade macroeconômica, capaz de atrair mais investimentos, capaz de gerar mais empregos, capaz de gerar ciclos virtuosos dentro da economia, justamente para aqueles que mais precisam. Nós estamos falhando nesse objetivo enquanto sociedade. A gente conversou com Ana Paula Vescovi, ex-secretária do Tesouro Nacional. Muitíssimo obrigado, economista também. Muitíssimo obrigado, Ana Paula, pela entrevista aqui no Jornal da CNN. Obrigada a vocês, boa noite a todos.